Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual. E uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Vamos receber com muito carinho o nosso irmão Anderson, que nos trará as palavras e os ensinamentos dessa noite. Boa noite a todos. Que a luz do nosso Mestre nos envolva mais uma vez essa noite. É sempre muito bom estar em casa, receber o carinho e o aconchego de todos vocês nessa casa que tem sido a razão da minha vida. Há 2000 anos, 2 homens marcaram de forma indelével a história da humanidade.
Um nasceu em Belém e viveu grande parte da sua infância e da sua adolescência em Nazaré, da tribo de Judá, filho de artesãos galileus, aprendeu o ofício de carpinteiro e auxiliou seu pai na oficina muitas vezes. Tinha o desejo de se tornar um rabino e estudou nas escolas das sinagogas da Galileia. Quando iniciou a sua missão, trouxe um hino de louvor, de amor do Pai para toda a humanidade. Através de um código universal de amor, queria vivê-lo a cada dia, demonstrando um único caminho na direção desse Pai. O fez de forma tão maravilhosa que os homens não puderam compreendê-lo. E ele foi crucificado. Mas havia marcado a história como o grande Cristo planetário, dividindo o tempo antes e depois da sua estada entre nós. Um outro homem, 5 anos mais novo, nasceu em Tarso, na Cilícia, da tribo de Benjamim, filho de pais abastados, aprendeu o ofício de tecelão. Tinha o desejo de se tornar rabino e foi estudar na escola dos rabinos do mestre Gamaliel em Jerusalém. Trazia no seu íntimo o judaísmo de uma maneira muito intensa, aprendido com seu pai, um fariseu e respeitador das leis do Torá. Cresceu rapidamente dentro do Sinédrio e se tornou um dos maiores defensores de Moisés. Levou a sua decisão a uma maneira tão intensa que se colocou contra aqueles que defendiam Jesus como sendo o Messias da humanidade. E iniciou a mais implacável perseguição que até então já se vira. Mas havia uma missão. E Saulo precisava ser despertado. Se eles não se conheceram enquanto estiveram encarnados, o maior encontro entre eles se realizou no deserto, na grande manifestação do Espírito Crístico de Jesus indo ao encontro do perseguidor cristão. Para narrarmos essa história, eu vou convidar a todos nós uma viagem no tempo, para formarmos na nossa tela mental Tarso de 2000 anos atrás, capital da Cilícia, centro cultural e comercial muito grande, portadora de grandes universidades, que influenciaria muito na formação judaico, romana, grega de Paulo, para que ele pudesse futuramente realizar tudo aquilo que havia se comprometido. Nós vamos encontrá-lo saindo da casa do pai, aturdido, desorientado, absolutamente sem rumo. Busca o bosque, senta-se encostado numa árvore e começa a ver o filme da sua vida. A infância e a adolescência na cidade de Tarso, o carinho da sua mãe, a postura austera, honesta, que tanto admirava no seu pai, como seguidor fiel dos ensinamentos do Torá. O aprendizado do ofício de tecelão, o desejo de se tornar um rabino e a sua mudança para Jerusalém, interno no colégio dos rabinos. As aulas inesquecíveis do mestre Gamaliel. A sua formação como rabino e a rápida ascensão no Sinédrio. E o orgulho
que a sua posição de destaque lhe proporcionava. As idas até Jope para visitar Abigail, a noiva amada. As tentativas de encontrar Gesiel, o irmão desaparecido da sua noiva. As primeiras denúncias que recebera de que realizavam-se milagres numa casa nos arredores de Jerusalém em nome de um tal carpinteiro de Nazaré. A sua decisão de ir pessoalmente averiguar o que estava acontecendo. A primeira visita à casa do caminho e a sua perplexidade ao ver Estevão estendendo as mãos e curando uma criança em nome de Jesus. A sua revolta contra Estevão por esse pregar que Jesus era o Messias prometido pelas Escrituras. A ordem de prisão que mandara contra Estevão por feitiço, calúnia e blasfêmia. O julgamento e a morte que impusera a Estevão por apedrejamento em praça pública. A ironia do destino ao descobrir que Estevão era Gesiel, o irmão desaparecido da sua noiva. O rompimento do noivado, pois o seu orgulho não permitia ser o verdugo do próprio cunhado. A implacável perseguição que iniciara todos os seguidores da seita do carpinteiro de Nazaré. A tentativa de reconciliação com Abigail e a descoberta que ela se tornara cristã e estava muito doente. A prematura morte de Abigail. E o desejo de ir a Damasco aprisionar Ananias, o seu conversor. Antes, decidir ouvir os conselhos do mestre Gamaliel. E este lhe dissera: Saulo, se esta é uma seita que vem de Deus, nada a deterá. Porém, se é uma seita dos homens, o tempo irá destruí-la, como tantas outras. Não percamos tempo exercendo uma justiça que só compete ao Criador. Daquela vez não pôde seguir as orientações de Gamaliel e, acompanhado de 2 guardas, partiu pelo deserto na direção de Damasco. O tempo correndo e a velocidade cada vez maior nos seus cavalos, com o desejo de rapidamente aprisionar Ananias, quando uma imensa luz se faz presente. E aquelas palavras tão vivas no seu coração: Saulo, Saulo, por que me persegues? Os 3 dias que ficara cego em Damasco. A visita de Ananias, devolvendo-lhe a visão. A ovelha perseguida vinha auxiliar o lobo voraz. A visita à sinagoga de Damasco e a sua expulsão de lá por defender as ideias de Jesus. Mais uma vez procurara Gamaliel e descobrira que este também era simpatizante dos pergaminhos dos apóstolos narrando os ensinamentos do Messias. E os conselhos para se refugiar no deserto e refletir, mas que fosse anonimamente. Os 3 anos que passaram no deserto, como um simples tecelão, e as histórias tristes que lhe contaram sobre a perseguição aos cristãos que ele iniciara. O seu retorno convicto em defender Jesus. A ordem de prisão recebida na cidade de Damasco e a fuga daquela cidade escondido num cesto de vinho. Buscar os amigos em Jerusalém e fora tratado como visionário mentiroso e traidor. As justas desconfianças dos apóstolos
na sua conversão ao cristianismo. Procurara o sinédrio e fora tratado com ironia junto aos antigos companheiros. Os conselhos de Pedro para que esse deixasse Jerusalém, pois o seu passado seria sempre um dedo sendo apontado na sua direção. Que ele voltasse para Tarso. E por fim, procurar o próprio pai e a repulsa do pai, sendo expulso da própria casa paterna. Totalmente desequilibrado, percebe que é levado em desdobramento ao plano espiritual, mantendo a consciência, e vê aproximar-se dele dois vultos, e à medida que se aproximaram, reconheceu Abigail e Estevão. Ao cruzar os olhos com Estevão, ele abaixa a cabeça envergonhado, lembrando a sua atitude, e recebe o primeiro ensinamento. Saulo, não te detenhas no passado. Quem está imune de erros na terra? Só Jesus foi puro. Envolvido no carinho e no perdão de Estevão, contempla Abigail. Essa ao olhá-lo, percebe a mudança daquele jovem tão diferente da arrogância do noivo de tempos atrás. O envolve no seu carinho e diz: Saulo, não te entregues ao desalento. O Evangelho nos ensina a confiança inesgotável na fé ativa a serviço do Todo-Poderoso. É preciso ser fiel a Deus, ainda que o mundo inteiro se volte contra ti, possuirás o tesouro inesgotável do coração em paz. Saulo, envolvido naquele amor, naquele carinho, começa a dizer que tudo o que ele mais queria era levar a mensagem de Jesus. Mas estava cansado, não tinha companheiros, tudo o que ele tentava tinha grandes obstáculos que ele não conseguia transpor. Abigail, sentindo o desequilíbrio e a necessidade de fortalecê-lo e quebrar esse sentimento de vitimização que iniciava-se, lhe diz, de uma maneira afável e austera ao mesmo tempo: estás cansado quando a tua tarefa sequer se iniciou? Reclamas por companheiros que te auxiliem nas edificações evangélicas? Mas saiba que Jesus não os possuía. Os apóstolos não puderam concordar com o Mestre, a não ser após a sua ressurreição e com o amparo dos céus. Os mais amados dormiam na noite em que Jesus orava sozinho e agoniado no Horto das Oliveiras, antes da sua prisão. Concorda com Jesus, Saulo, e trabalha. O Espírito passará sozinho por muitos planos no caminho na direção de Deus. Todo avanço é difícil, mas só aí está a vitória real. Concordas com Jesus e realizas a missão que abraçastes antes dessa jornada. E caminhas. Saulo sentia-se envolvido num amor que há muito tempo não sentira. E olhando para Abigail, diz: mas o que é necessário para triunfar? Para a certeza da vitória no difícil caminho é preciso dar, Saulo. Jesus deu ao mundo tudo o que possuía, mas acima de tudo deu-nos a intuição das nossas limitações, para podermos compreender as misérias humanas. Mas o que fazer para ter a plena compreensão dos ensinamentos do Cristo? Ama. Essa não é a base da sua doutrina? Mas como agir contra a incompreensão dos homens que nos traz
o desânimo destruidor? Espera. Nem todos estão preparados para compreender os ensinamentos divinos. Mas o despertar e a maturidade chega a todos, convidando-os para a grande caminhada redentora. Concordava que era necessário amar, trabalhar, esperar. Mas como conciliar os grandiosos ensinamentos de Jesus com a indiferença dos homens em relação às verdades maiores da vida? Perdoa. Compreenda os teus erros do passado e aceites que nem todos poderão trilhar o caminho com a serenidade e a vontade que estás no teu coração. E trabalhe, porque não existe ascensão sem muitas lutas, principalmente no contexto das conquistas espirituais. Estevão então se aproxima e pergunta a Saulo: o que recordas do momento do encontro com Jesus no deserto? Saulo responde: apenas as palavras: Saulo, Saulo, por que me persegues? Estevão então se aproxima e coloca a sua destra na fronte de Saulo. E esse começa a reviver aquele momento em que, cavalgando com toda a ira no desejo de aprisionar Ananias, uma imensa luz se faz diante de si, maior que a própria luz do sol. E ele sente o tremor da areia no deserto. Os cavalos empinam e ele cai. E passa a ver um vulto. E uma voz firme e carinhosa se dirige a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões? Em seguida, a voz continuou: a violência tumultua o coração do violento, deixando a sua consciência em desespero. A tua prepotência destrói as tuas oportunidades de ser útil, e a vaidade aumenta o teu sofrimento. Andas preso a homens que ainda dormem em relação à verdade maior da vida, que evocam Moisés em seus mandatos de sacerdotes, em suas preces em público, em seus festejos, que erigem estátuas de pedras em seu louvor, mas que nunca quiseram observar com profundidade a mensagem trazida por ele. O legislador hebreu trouxe nas tábuas da lei mandamentos divinos. Não matarás é um dos mais importantes. E ele não deu a ninguém o direito de desrespeitá-lo, principalmente aqueles que devem zelar pelos seus ensinamentos. Estás andando com cegos e age como um deles. Desta forma, responderá pelos teus atos. Se continuares assim, dando vazão à tua invigilância, conquistará apenas o cativeiro do sofrimento, desperdiçando milênios de lutas redentoras. A tua ignorância te deprime. A tua arrogância sufoca o ideal de amor tão latente no teu peito. Viestes à terra não para seres comandado pelas ideias humanas, mas sim pela força divina. Traz no teu coração valores imortais granjeados em outras épocas, e a tua consciência traz tesouros imortais incalculáveis. Não queiras colocar os interesses humanos e transitórios dos homens
no lugar das leis espirituais que regem e mantêm todos iguais perante a divindade. Somos todos filhos de Deus, com os mesmos direitos e deveres. Aqueles a que chamas de ignorantes e simples homens da pesca, que me seguem e dão a vida por amor a mim, cumprindo as tristes determinações por ti, levadas adiante dentro da tua ignorância, são estrelas do céu, iluminando o caminho dos homens, e terás que ir ao encontro deles para aprenderes como realizares a tua missão. Para que não tenhas dúvida, reitero-te, eu sou Jesus, aquele a quem persegues. Eu sou a luz do mundo, o guia da humanidade, o pastor e as criaturas as ovelhas, e eu saberei conduzi-las à paz no amor de Deus. Aproveita e acompanha-me, porque somente eu sei te mostrar os caminhos que deves trilhar. Esquece o teu passado e constrói o presente, mesmo que seja sangrando os teus passos nos caminhos da perseguição, na dor e na fome, nas prisões e nas talas dos que ignoram a verdade. A minha voz é tua conhecida há muito tempo, por isso irás ouvir o que te falo. A tua vida a partir de agora será outra, e os sofrimentos marcar-te-ão os passos, como o apóstolo da coragem em mim. Aproveita e desperta, conhecendo a ti mesmo por meu intermédio, porque quando cresço no coração daqueles que me acompanham, eles se libertam de todos os males que porventura sintam. Não titubeis um segundo. Se não acreditares, como poderá realizar a missão que ouves de mim? Deixa o homem novo nascer dentro do homem velho. Refaz os teus costumes, para que a tua mente encontre outros caminhos na renovação dos teus pensamentos, dos teus costumes e das tuas palavras. É bom que tenhas a certeza que eu sou o Filho de Deus, em quem Ele confia, e somente eu sei mostrar o caminho seguro na sua direção. Eu sou a misericórdia e vim abrandar a justiça, representar o amor de Deus como Pai misericordioso. Eu sou a expressão máxima da fraternidade, por isso eu sou o perdão. Jesus esperou um pouco para que Saulo pudesse absorver todos os seus ensinamentos. Em seguida continuou: certamente escutastes grandes lições, vestido com a toga dos doutores da lei, sentado no conforto do lugar que te cabia, como chamado e escolhido das escolas dos rabinos. No entanto, a lição mais profunda que escutas estás recebendo de mim, no calor do deserto, no desconforto do corpo, para que possas desligar-te de todas essas benesses e se apresentar diante de mim, em espírito e verdade. O teu futuro dependerá do rumo que tomares no encontro que ora se realiza. Aquilo que buscas, Saulo, nunca encontrarás fora de ti.
A felicidade é senda de dentro do coração. E a chave para esse início é a prece, na ligação verdadeira com Deus, pois somente assim estarás vinculado à maior frequência de amor do universo. Lágrimas desciam pelas faces de Saulo. Era verdade o que Jesus dizia, ele nunca ouvira ensinamentos tão sublimes, nunca sentira uma frequência de amor tão intensa como naquele momento. Jesus, percebendo o despertar e a renovação que começava em Saulo, lhe diz: meu irmão amado, estarei sempre ao teu lado, mas não posso retirar a cruz que começas a carregar neste deserto. Somente a tua atitude de amor pode aliviar os teus fardos. O teu caminho será longo e não podes desfalecer, porque o Mestre ensina, mas não pode realizar as lições que cabem aos discípulos. Sigas para Damasco, peça que os teus companheiros te levem a um quarto simples, porque uma nova vida inicia-se para você neste momento. Permanecerás 3 dias na escuridão, e pedirei ao meu servo Ananias que vá te devolver a visão. Mas usa dela para o bem geral da humanidade, porque até hoje viste todo o mal que não deverias ter realizado. Compreendas todos os homens como teus irmãos, mesmo aqueles que não comunguem dos teus novos ideais. Estaremos juntos em outras oportunidades. Quando precisares, busca-me através do teu pensamento, e estarei segurando firme nas tuas mãos. Ama e confia. Estevão afastou a sua mão, e Saulo voltou a estar diante dele e de Abigail. Olhou para Abigail e naturalmente relembrou os momentos em que viveram juntos, e os sonhos de homem na formação de uma família, filhos. Abigail, sentindo o seu pensamento, lhe diz: Saulo, a partir de agora, veja todos os teus irmãos como filhos amados do nosso coração. Estarei junto de ti nesta missão, amparando para que possas amparar os nossos filhos, que na verdade são todos filhos do Calvário. Não desfaleças, porque o teu caminho será difícil, mas a força que trazes no teu coração te impulsionará. Busque Jesus, busque a nós, que estaremos te seguindo e te orientando na tua caminhada. A visão de Estevão e Abigail foi se desfazendo. Saulo, então, desperto, vai para Tarso, monta uma barraca de tecelão, começa a trabalhar, vivenciando a fraternidade. Aos poucos, os apóstolos começaram a compreender a sua transformação, e, intuídos por Jesus, foram convidá-lo para que estivesse junto com eles, realizando o grande apostolado dos ensinamentos do Mestre. Timóteo uma vez o convidou para que ele levasse a mensagem de Jesus. A primeira vez que falou dos ensinamentos de Jesus, nem parecia o grande tribuno do Sinédrio. A voz trêmula, gaguejando, mas aos poucos foi adquirindo a confiança necessária e transformou-se no maior divulgador do Evangelho de Jesus. Viajou 24.800 quilômetros nas suas 12 viagens entre caminhos de terra e mar. Foi para a Arábia, para a Ásia Menor,
para a Europa. Foi preso, apedrejado. E pediu então para ser levado a Roma, pois era romano, já que quando nasceu Tarso estava sob o domínio romano e ele tinha esse direito. E ali foi julgado e condenado à decapitação. No final da sua jornada, olha para Timóteo e diz: eu morro todas as noites e vivo no dia seguinte. Já não sou eu mais que vivo, e sim o Cristo que vive em mim. No momento do seu desencarne, recebeu o abraço de Jesus. E naquele instante, diz ao mestre que precisaria de pelo menos mais 1000 anos para poder se redimir de todas as atrocidades que cometera. E o mestre simplesmente lhe abraça e o leva para os planos superiores da vida. Nas suas muitas viagens, fundou muitos núcleos cristãos que se tornariam igrejas futuras. E para se comunicar com ela, o fazia através das suas epístolas. E para encerrar essa noite, eu quero trazer parte da Epístola aos Coríntios, no 13º capítulo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a própria língua dos anjos, se não tivesse caridade, seria como um mental que soa ou um símbolo que retine. Ainda quando eu tivesse o dom da profecia e pudesse adentrar todos os mistérios do mundo e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, e tivesse toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Ainda quando eu tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, entregue meu corpo para ser queimado, se tudo isso não fosse por caridade, nada teria valor. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não regozija com a injustiça, mas regozija com a verdade. A caridade tudo suporta, tudo espera, tudo crê, tudo sofre. Agora, essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas a mais excelente é a caridade. Um beijo imenso no coração de todos. Pai querido, agradecemos imensamente por mais essa oportunidade que tivemos essa noite, de estarmos aqui, reunidos em seu nome. Agradecemos a essa casa bendita, que nos recebe, nos dá a oportunidade do aprendizado, nos recebe com amor, com carinho, acalma os nossos corações, nos fortalece e nos equilibra para enfrentarmos os nossos desafios. Que possamos retornar aos nossos lares e encontrarmos os nossos entes queridos, distribuindo um pouco do tanto que aqui recebemos. E que tenhamos a certeza que, assim como Paulo, Jesus caminha ao nosso lado e segura em nossas mãos. Que assim seja, graças a Deus.